pessoal, tudo bem? Sou Rafaela Araújo, tô aqui hoje para falar sobre transição capilar. Você já ouviu falar sobre isso? Eu tô passando pela transição capilar pela segunda vez, porque eu fiz algumas besteiras ao longo da minha transição. Mas peraí, antes da gente começar o assunto, eu quero pedir por favor para que você se inscreva no canal, porque aí você vai estar me ajudando a fazer com que o meu canal cresça, tá bom? Então me ajuda nessa. Bom, vamos começar o assunto agora. Gente, transição capilar é o processo que a gente passa quando a gente quer tirar toda a química do cabelo e quer voltar com o nosso cabelo natural. Desde pequena, eu aliso ele, passando produto, relaxamento e tudo mais, pra deixar o cabelo liso. Só que eu fui entendendo ao longo do tempo que meu cabelo nunca seria liso, porque eu tenho a raiz crespa, o formato do meu cabelo é outro tipo. Então, por mais que eu fizesse qualquer química, ele nunca ficaria totalmente liso. Às vezes eu fazia algo em uma semana, na primeira semana tava ótimo, na segunda já tava voltando a ser o que era. Então eu vivia nessa batalha querendo vencer que meu cabelo ficaria liso, mas eu me privava de ir a alguns lugares, a alguns passeios, porque eu tinha medo de chover. Eu passava horas e horas alisando, tentando alisar com chapinha, secador e tudo mais nesse cabelo. Aí quando eu amanhecia no outro dia tava tudo amassado. O cabelo não tinha vida, não era saudável, quebrava. Olha, passei vários perrengues, viu? Foi difícil. Só que até chegar nessa consciência de querer a transição capilar, não foi fácil. Porque lembra que eu falei lá no primeiro vídeo sobre a opinião dos outros? Como interfere na nossa vida se a gente deixar? Pois então, eu deixei interferir muito a opinião dos outros. Então eu tinha medo das pessoas não gostarem se meu cabelo fosse crespo, cacheado, se fosse um black. Eu pensava nisso. Só que eu perdi mó tempo, fui muito boba. Ai, olhando agora, eu teria poupado muitas coisas. Porque quantas vezes eu passei uma química no meu cabelo que feriu meu casco cabeludo? Quantas vezes eu deixei de fazer várias coisas só pra estar com o cabelo liso? Bom, mas vamos lá. Quando a gente está fazendo a transição capilar, existem algumas formas de passar por ela. Ou você pode fazer o Big Chop, que é um corte químico, que aí você corta o seu cabelo do tamanho que está a sua raiz e joga toda a química fora de vez, mas esse é uma forma mais radical. Então muitas pessoas às vezes esperam o cabelo crescer para depois fazer esse corte. Tem também as tranças, que são as box braids, que são essas que eu tô usando. Você pode fazer elas com uma transista e aí você vai deixando o seu cabelo crescer e você nem vai sentindo, vai passando pelo processo mais tranquilamente. Elas são muito práticas, só no dia mesmo de fazer que fica um pouquinho de dor de cabeça, mas depois elas vão folgando. Mas um dia eu explico melhor sobre elas num vídeo. Tem também a outra opção, que é você deixar o seu cabelo crescendo naturalmente, sem fazer mais química de jeito nenhum e fazendo penteados, prendendo, ou até mesmo só a chapinha para igualar e tudo ficar liso. Então existem esses 3 tipos de processos para passar pela transição capilar. Eu fiz alguns deles. Quando decidi cortar o meu cabelo mesmo, a minha mãe estava trabalhando um dia e eu liguei pra ela e falei: mãe, quando você chegar aqui você vai ter uma surpresa. E eu em casa decidi cortar o meu cabelo sozinha. Já tinha visto uns vídeos, já estava começando a mergulhar um pouco mais nesse assunto de transição capilar. E aí eu conheci a forma de cortar o cabelo e fui cortando. Quando eu me vi no espelho, gente, parece um exagero que eu vou falar aqui, mas é a pura realidade. Eu me senti depois de muitos anos. Parecia que aquela Rafaela que tinha vivido com o cabelo liso não era eu. É muito louco falar isso, mas é a realidade. Eu gostei muito do que eu vi. Por mais que meu cabelo tava cortado de um jeito que só Deus pra ter misericórdia, porque tava bem bagunçado, né? Porque eu fui cortando aqui atrás sem ver. Mas quando eu me vi, eu adorei. Eu me senti livre. É só você passando mesmo pra você entender. Aí o cabelo foi crescendo, crescendo, eu fui vendo as possibilidades com esse cabelo, eu fui me vendo de outra forma, me maquiando, usando presilhas, laços, essas coisas, e foi muito legal. Só que aí passei por um pequeno problema. Quando meu cabelo começou a crescer e eu comecei a ver a forma do cacho, eu percebi que ele era um cacho fechado. E aí não era tão maleável quanto aqueles que eu tava começando a ver na televisão. Porque eu vi
algumas mulheres com cabelo crespo na televisão, só que o delas estavam mais pra cacheados e o meu não era como o delas. Aí eu comecei a ficar meio frustrada. Eu falei que eu não queria aquele tipo, eu queria outro tipo. Aí eu procurei um produto e passei esse produto no meu cabelo, que era uma forma de abrir mais o meu cacho. Só que aí não fez muito efeito. Aí eu passei 1, 2, 3 vezes. Aí beleza. O tempo passou mais um pouco e eu conheci um salão que se chama Beleza Natural, que tem aqui onde eu moro e tem em alguns outros estados. É um salão ótimo, eu não tenho o que falar. Só que o problema é que lá eles fazem uma química que também solta o cacho, entre outros processos que eles fazem. Só que quando o meu cabelo, que já tinha uma química, misturou com a outra química, tirou os cachos que estavam crescendo. Ficou uma espécie de cabelo sem vida, liso e com as pontinhas onduladas. Ficou muito estranho, meu Deus do céu. Também a minha teimosia, que eu não poderia ter esperado um pouco mais, gente? Mas enfim, foi necessário eu passar por isso. Aí eu decidi cortar mais uma vez. Comecei do zero de novo. Eu lembro que no dia 27 de março do ano passado eu cortei meu cabelo mais uma vez. Bem baixinho. Só que dessa vez já foi muito mais fácil pra mim. Eu já tinha passado por aquilo antes, então era mais fácil de eu lidar com o meu cabelo curto. Já sabia como eu poderia pentear, já sabia como eu poderia hidratar e tudo mais. E foi muito bom. Agora, recentemente, no mês passado, eu coloquei as tranças. Só que elas já estão soltando, porque eu fui em piscina e tudo mais, então eu tenho que fazer o retoque. O que eu queria dizer, principalmente nesse vídeo, é que se você pretende passar pelo processo de transição capilar, mas tá meio sem coragem, começa pesquisando algumas páginas, assim como eu fiz, canais que falem sobre isso, pessoas que falem sobre isso, porque você vai começando a pegar mais uma força, uma coragem, vendo que outras pessoas também passaram pela mesma coisa que você vai passar. Outra coisa também é que você precisa se sentir segura. Não adianta um monte de gente falar no seu ouvido coisas, faz isso, faz aquilo, se você não se sentir pronta. Eu só passei por esse processo quando eu realmente vi que eu estava pronta, que eu queria. É importante isso, não tem que ser por ninguém, tem que ser por você. E nos dias que você se sentir meio assim, porque às vezes a gente fica assim, sabe? Quando vê que o cabelo ainda tá pequenininho, pensa que vai valer muito a pena. Que é um processo de mudança tanto externa quanto interna, porque muda muito, você começa a se amar e se valorizar, então vale muito a pena. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha criado um pouquinho de coragem para poder ou fazer o seu BC, ou então colocar as tranças, enfim. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Compartilhem, gente, e me ajudem, por favor, se inscrevendo, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, tchau!